A importância dos jogos para mim é grande, pois eu consigo, através deles, não só aprender, como também experimentar sensações que provavelmente eu não conseguiria, tendo não só a limitação visual, mas principalmente a física, que foi o que me causou a cegueira, né? Os jogos me permitem saltar obstáculos, me permitem até voar, né? Tendo um copiloto dentro do próprio jogo. E eu sem os jogos provavelmente teria muito menos acesso à educação, à informação, ao lazer de maneira segura. Os jogos, para mim, são como se fossem portas para outras dimensões. E sem essas portas, a minha vida seria muito mais limitada e o meu conhecimento seria bem menos amplo. O jogo sempre fez parte da minha vida e hoje ele tem uma importância diferenciada, porque através dos amigos eu pude perceber que a vida real se assimila muito para os jogos virtuais. E aí, através dos jogos, eu me inspiro do jogo da vida, o dia a dia. O que eu poderia dizer sobre a ausência dos jogos hoje por mim? Devido à minha limitação física hoje, seria uma grande perda, ou mais uma perda talvez, porque através dos jogos eu consigo ter um pouco de paz, de lazer. Eu saio do meu real, que às vezes não é nada fácil, e posso viver aventuras, posso lutar de volta em volta alguém, vamos dizer assim. Às vezes ele é fuga, às vezes ele é refúgio, às vezes ele é só ponto de prazer. Então seria mais uma perda das tantas que eu tive ao longo da minha vida. Diversão ainda mais necessária quando o paciente só quer saber de brincar. É melhor do que fazer exercício lá fora? É. Por quê? Porque a gente brinca, assim, mas... Você só quer saber de brincar, né? Concentração no exercício é difícil. Na tela da TV e no placar do jogo, todo mundo presta atenção. A atenção naquele jogo, do começo, meio e fim, do objetivo que precisa alcançar, ele fica sempre atento àquilo e fica até mais fácil assim, ele não se distrai tanto com o que está acontecendo em sua volta, porque ele mantém o foco de atenção no jogo. No nosso primeiro episódio, eu defini o que os jogos eram pra mim. E definir não é uma coisa que eu gosto de fazer. Pois eu sei que existem inúmeras pessoas vivendo inúmeras situações que nós nem imaginamos. E passando por coisas que talvez nunca passaremos. E vivendo e sobrevivendo como podem. E limitar algo tão universal como os jogos, ao meu ponto de vista, seria megalomaníaco da minha parte. Para alguns os jogos são diversão e para outros uma perda de tempo. Tem quem ganhe muito dinheiro com eles e tem os que perdem tudo. Algumas pessoas acham que eles fazem os jovens se tornarem mais violentos. Já outras sabem que os estimula e aumenta a criatividade e a velocidade em resoluções de problemas. Seja qual for a sua visão sobre os jogos, eu penso que nós nunca devemos limitar algo a partir do nosso ponto de vista,
pois para uma outra pessoa, aquela mesma coisa pode ser a sua única fonte de esperança e algo que lhe faça sentir bem. No meu cotidiano, ao presenciar situações e ouvir notícias definindo as pessoas e as limitando a um determinado papel por terem feito algo, eu sempre penso que, na verdade, nós somos todos exatamente iguais. Porém, cada um de nós recebe estímulos diferentes, desde as nossas infâncias até nossas vidas adultas. E nossas reações a tais estímulos vão moldando o nosso personagem que usamos no dia a dia. Todos nós sofremos, perdemos coisas e pessoas importantes em nossas vidas e o que nos difere em muitos casos é a qualidade das nossas reações a essas e a outras situações que a vida nos impõe. Na vida de muitos, os jogos têm o papel de ajudar, de trazer interesse e esperança. E em todos os casos em que os jogos são usados para a reabilitação, é visível o aumento da motivação dos pacientes, principalmente quando eles são crianças. Os jogos são usados para pacientes com má formação, com dificuldades motoras, lesões cerebrais, autismo, queimaduras e até mesmo idosos e outros pacientes que precisam apenas de uma reabilitação após uma fratura óssea, por exemplo. E é impossível enumerar todos os casos em que os jogos são uma ferramenta no tratamento, assim como é impossível negar a sua importância. A modernidade nos deu avanços que devemos usar da melhor maneira possível. Resistir ao progresso ou negar a importância dos jogos nas vidas das pessoas é algo que não tem mais espaço na sociedade atual. Os jogos têm se mostrado com um poder altíssimo no engajamento dos jogadores. E isso faz com que as sessões de reabilitação, de fisioterapia, de aprendizagem e de tantos outros tratamentos específicos, que usam os jogos como uma das suas ferramentas de trabalho, sejam um enorme sucesso. Os pacientes e os alunos não só vão com uma maior empolgação, assim como eles têm uma maior frequência às sessões e também apresentam melhores resultados e um progresso mais rápido do que o esperado. Eu sempre fiz fisioterapia desde criança, por ser a única forma de remediação da atrofia muscular, Eu lembro que quando eu era criança, eu achava bastante chato e monótono ter que ficar perdendo meu tempo todo dia fazendo aqueles movimentos repetitivos que não geravam nenhuma melhoria rápida. Só que eu dei muita sorte, porque eu fui sempre bastante disciplinado e fazia os exercícios certos, até os mais chatos e os que eram dolorosos. Minha irmã, por outro lado, era bem mais rebelde do que eu e tinha muita dificuldade em fazer os exercícios por serem monótonos. A fisioterapeuta até tentava criar historinhas de fadas para ver se ela motivava, mas no final os exercícios em si eram chatos e para uma criança entender a necessidade de fazer aquilo era muito complicado. Eu tenho certeza de que se tivessem terapias envolvendo jogos, esses problemas todos teriam sido evitados. Os jogos são uma forma excepcional de tirar o peso e transformar aqueles exercícios chatos e repetitivos em tarefas legais de se fazer e que fazem você ter vontade de continuar fazendo, principalmente para crianças. As terapias com realidade aumentada e realidade virtual funcionam perfeitamente e têm um potencial enorme, visto que a fisioterapia é crucial na infância de pessoas com doenças neuromusculares, pois evitam muitos problemas no futuro e melhoram a qualidade de vida dessas pessoas. Here comes a new challenger! Meu nome é Aline, eu sou irmã do Cláudio, e é muito difícil para uma criança ter consciência de que fisioterapia é importante para uma possível reabilitação ou melhora do quadro. Na verdade, eu acho que é impossível uma criança ter essa consciência e eu nunca tive.
Então eu sempre fui uma criança rebelde que não gostava de ficar todos os dias repetindo os mesmos movimentos durante mais ou menos 1 hora do meu dia. Então a fisioterapeuta, ela tentava de todas as formas fazer ficar mais leve. Ela amarrava minhas pernas com fita rosa, jogava glitter, mas pra mim era muito esquisito. Então ela ficava ali o tempo todo mexendo comigo e eu ficava olhando pro nada e respondendo as perguntas dela, que ela fazia sempre a mesma pergunta todos os dias, de como era o meu dia e tal. E por ser mais rebelde do que meu irmão, que ele sempre fazia tudo direitinho, alguns movimentos ficaram mais difíceis para mim. E depois de anos, quando eu fiquei adolescente, eu mudei de clínica de fisioterapia. E lá elas usavam vários joguinhos com as crianças. Então era muito nítido como aquilo mudava a fisionomia das crianças. Às vezes elas até esqueciam do tempo. E quando acabava a sessão, elas não queriam ir embora e pediam para a mãe para ficar mais um pouco. Então, eu acho que essa é a questão que os jogos trazem do desafio. Então, as fisioterapeutas ficavam falando, fica sustentando seu corpo até você passar de fase. Ou, se você morrer, você vai repetir o exercício de novo. E aquilo motivava as crianças. Então, eu até cheguei a jogar uns jogos de tabuleiro. Então, a gente ficava, no final da sessão, eu ficava sentada no colo delas, tentando me equilibrar e fazer algumas coisas, enquanto a gente jogava. E aquilo ali era uma distração. Então, eu conseguia ficar muito mais tempo naquela posição do que jogando, do que sem os jogos. Então, agora eu até me questiono, será que eu era rebelde mesmo? Quem tem criança sabe que é impossível pedir para o seu filho ou, enfim, para essa criança ficar quieta. Então, e eu ficava durante 1 hora, durante todos os dias da semana, durante todos os meus anos de vida, enquanto os meus amigos estavam brincando, eu tinha que ir para fisioterapia. Então, aquela obrigatoriedade, ela me desmotivava. E eu não entendi o porquê que eu tinha que ir todos os dias fazer aqueles exercícios de sempre. Então, o que eu queria era fazer o que toda criança queria fazer, que era brincar e ter uma vida normal. Assim como o Rei, a minha primeira definição do que os jogos são, para mim, foi algo impossível de se fazer. Mas nós queríamos começar o vídeo assim. Acho que ele propôs isso para que víssemos a mutabilidade das coisas. E o Rei sempre fala que tudo se transforma o tempo todo. Mas a cada dia que se passa, eu percebo o quão importante os jogos são em maneiras diferentes, não só para mim, mas para outras pessoas que conhecemos e que temos conhecido no processo de criação desses vídeos. Os jogos são uma diversão, um trabalho ou até mesmo um esporte. Para muitos é uma oportunidade de se sentirem valiosos e de ter uma vida normal, nem que seja por algumas horas, e de se sentirem pertencentes a um grupo, de terem uma vida social e amigos no mundo inteiro, sem a necessidade de sair de casa, de nos sentirmos poderosos, além das possibilidades que a vida nos impôs, de conseguirmos grandes feitos que até nossos amigos, que não têm nenhuma deficiência, conseguiram, de sermos vistos não como pessoas com deficiências ou qualquer outro termo classificatório, mas sim como jogadores de real e mesmo valor que qualquer outro jogador.